Oi, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. Hoje a gente vai falar aqui no Evangelho Tá Vivo, nossa live dominical sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o item 4 do capítulo 1. O item 4 é a continuação do capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, no tópico Cristo. Então a gente fez o tópico 3, né? Foi o primeiro, e agora a gente faz o tópico 4 nessa noite de hoje, que está iniciando agora o nosso Evangelho Está Vivo. Hoje, 7 de agosto de 2022, às 6h20. Vamos só aguardar a Mone enviar a solicitação para a gente dar início à nossa leitura do Evangelho da noite de hoje. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live do Evangelho da noite de hoje. Lembrando sobre o estudo do Livro dos Espíritos, né? Nosso estudo do Livro dos Espíritos. A gente está subindo pelo YouTube, já estamos na questão 59. A questão 59, inclusive, é uma questão um pouco maior. Ela é a conclusão, né, do capítulo, e também é uma questão que envolve concordâncias dos textos bíblicos com a ciência. Então a gente preferiu estando a primeira parte, né, disponível no YouTube. E a segunda parte a gente vai subir essa semana. A gente acabou de gravar agora há pouco e deve subir essa semana aí. Boa noite, Mônica, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando. Que bom. A gente não tem nenhum problema, né? Da última vez. Se Deus quiser, vai dar tudo Sim. certo com esse áudio. Da vez a gente está escutando, da outra vez a gente não escutava nada. Então, Então eu estou explicando aqui para o pessoal, né, sobre o estudo do Livro dos Espíritos que a gente está postando no YouTube, né? isso É um mesmo. estudo que a gente fez em formato texto até a questão 50, das 50 em diante está no YouTube, no nosso canal aqui do Fé. Estamos na questão 59, a gente fez a primeira parte, gravamos agora há pouco a segunda, provavelmente ainda vamos ter pelo menos mais duas, acredito, né? Porque é uma questão bem detalhista, ela Complexo, fecha né? um capítulo, né? Ela fecha um ciclo muito importante, então a gente quer passar por ela de uma maneira que a gente consiga extrair o máximo possível, né, de reflexão sobre tudo que ela tem para nos trazer. Então, quem tiver interesse, é só entrar no nosso canal no YouTube. A primeira parte já está lá, e essa semana eu devo subir a segunda parte, né? Isso aí. Então E vamos vamos lá, né? levar agora, né? Isso aí. É isso aí. Com Pode, certeza. con- pode continuar de onde nós paramos. A gente para no item 4, né? Deixa eu te perguntar, você não acha melhor dar uma lida rapidinho, não? Porque é tão petitinho Vamos, ótimo, esse vamos. item 8. Então, vamos lá, eu vou ler aqui. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Então, é o nome do capítulo, na verdade, né? Não vim destruir a lei, né?
E às vezes fica um pouco confuso interpretar o que veio fazer Jesus no momento histórico que ele veio, né? Um momento conturbado, que as escrituras estavam meio que sendo coniventes com algumas etapas erradas, né, da vida na Terra, não pelas escrituras, mas pela maneira com as quais elas foram deturpadas pelo homem a fim de que lhe favorecesse de alguma maneira, né? Então ele veio com esse intento muito claro de não destruir aquilo que estava pronto nesse sentido, mas sim no sentido de adequar, né, de cumprir de fato o que deveria ser feito com relação àquela lei desde o início, né? Então esse capítulo ele traz muita coisa importante para a gente poder refletir, sobretudo nessa vinda do Cristo, que teve um papel tão importante que ela ainda rege as nossas vidas ainda hoje, 2020 e tantos anos depois dessa vinda dele. Então, teve um papel fundamental na era, né? A era cristã, ela, ela hoje, a gente sabe interpretar o quanto ela foi importante naquele momento, mas naquele momento talvez ela não foi muito bem interpretada, porque, ao contrário do que se pensava, ele não veio para destruir o que estava pronto, ele veio para conduzir a voltar à maneira correta, né? Como você disse aí na leitura, ele veio para desenvolvê-la, adaptá-la, né? Ele veio para adaptá-la aos verdadeiros costumes. Isso mesmo. E isso se baseia basicamente no amor, né? A gente, até eu tinha falado lá na outra live, você não estava escutando, é, nós que crescemos na doutrina, a gente frequenta o centro espírita, né? Tem sempre essas frases, né? Para a gente nunca esquecer desses dois mandamentos de Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Porque se a gente colocar isso como base de tudo, fica muito mais fácil para a gente entender determinadas coisas, né? Principalmente aquelas que dizem respeito aos nossos irmãos. Eram 10 leis, né? As leis mosaicas, e de alguma forma a Cristo não veio para destruí-la, mas ele conseguiu encerrá-las em apenas uma, né? Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente não precisa de, de respeitar, não machucar, não matar, não roubar, porque a gente não quer que isso aconteça com a gente, né? Então ele veio para instituir esse amor universal, né? Esse amor Isso, fraternal entre todos. Inclusive o Marcelo fez uma live muito interessante essa semana, deixei um trecho aqui no Fé, mas ela já está completa no YouTube dele lá. Ele fala exatamente sobre esse amor, né? Que é um amor que às vezes a gente entende como o amor de uma mãe, o maior amor, né? E aí ele diz assim que não, que o maior amor é o de Jesus, porque a mãe ama muito seu filho, né? Então, assim, Jesus veio propor que amássemos todos, né, uns aos outros, né? Aí até ele faz essa brincadeira lá, dizendo que o amor de mãe realmente é muito grande, mas ela ama só o filho dela, né? A gente tem que aprender a amar a todos, né, da mesma maneira. deixa um coleguinha vir bater no filho, deixa a mãe vai amar ele. Tô brincando. Vai, né? É difícil, mas tem que amar, né? A gente tá falando disso, né? Exatamente. Vou continuar aqui, tá? Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens
sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objetivo da mesma solicitude. É isso que você acabou de falar, desse detalhe, né? Porque a gente não pode amar, né? Só aqueles que estão à nossa volta, que dependem a gente depende da convivência, né? Nós temos que olhar para o outro, né? Como coletivo, a gente fala sempre muito isso aqui, né? Esse coletivo que não é fácil, né? Mas as provas são um coletivo. Até uma vez a gente estava falando assim sobre toda essa provação que a gente passou com a pandemia, né? E a gente olha assim para a gente mesmo e fala, mas eu cuidei da minha família, eu cuidei de mim, eu cuidei para que as pessoas não ficassem, não corressem risco de ficarem doentes, né? Mas aí você falou assim, não adianta, amor, é o coletivo, a gente vai, vai ser julgado, né? A palavra é forte, mas Deus vai olhar para nós como um todo, né? Como todos nós nos comportamos, né? E muitas das vezes é isso, né? Muitas das vezes não, é isso, né? Essa, esse julgamento, ele tem, pelo menos, pelo menos para mim, esse julgamento ele tem ficado cada vez mais distante de um terceiro, que seja o Criador. Porque esse julgamento ele está sendo cada vez mais, para mim, está sendo cada vez mais claro que ele é propriedade de autêntica e intransferível da própria consciência, porque quando a gente entende que aquilo que a gente escolheu amar, escolheu proteger, e por esse amor e por essa proteção, automaticamente a gente passa a desproteger, a odiar, em algum momento a consciência ela vai querer nos cobrar. Ela não vai conseguir interpretar que o amor, né, por exemplo, que você citou de filho, né, e o amor que eu tenho por esse filho, de alguma forma, cria um prejuízo para um outro filho, né? Então aqui quando ele diz que é sem distinção e tento sendo um objeto da mesma solicitude, não, não, pai e mãe, não, Jesus do mesmo telefone. Então, quando ele trata dessa maneira, ele está querendo dizer exatamente isso. Em algum momento, a consciência vai começar a acusar, né? E a consciência está ficando cada vez mais longe. Tem alguém com um nome um pouco diferente perguntando se eu sou o Alain, e eu sou o Alain, viu, meu amigo? Não sei como é que fala esse seu nome aí, mas é eu mesmo. Hoje a gente trabalha com um conceito diferente do que já foi proposto nesse momento. De um Deus punitivo, né? Moisés, né? O Deus punitivo vai fazer secar os pastos, vai criar dor, sofrimento, pandemia. Depois vem Cristo, nos dizendo que Deus não é punição, Deus é amor, e o que acontece é causa e consequência. E agora, com o advento do Espiritismo, fica ainda mais claro para nós, os espíritas, que acreditamos na vida após a Terra, que acreditamos que a vida material é apenas um reflexo da vida espiritual, que é eterna. Então fica cada vez mais claro para nós que o que vai nos conduzir a um julgamento é a nossa própria consciência. A nossa consciência ela vai se expandindo até chegar num ponto que não vai mais ser permitido desculpas. Ela vai cansar de desculpas. Ela vai começar a nos cobrar resultado, né? Ela não pude amar aquele porque ele fez aquilo. Agora passa. Mas no segundo momento, com ela mais expandida, com ela maior, com essa luz irradiando de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas por que que mesmo com isso você não o amou, o respeitou, né? Então, assim, esse movimento proposto por Cristo, ele vem, inclusive no próximo item, que é exatamente o Espiritismo, ele vem ganhar força no Espiritismo.
Porque é através do Espiritismo que a gente para de terceirizar. Não é Deus, não é Jesus, não é meu pai, não é meu avô, não é ninguém. Sou eu. É eu que tenho que mudar. Eu preciso mudar. A oportunidade que foi dada para mudança é interessada a mim, independente do que me serve, né? Exato. E as oportunidades vão vindo, vão surgindo, e a gente vai ficando cada vez mais estreita, né? A porta, né? A É, gente exatamente. vai ter que se adequar àquilo e nós vamos ter que fazer essa reforma íntima para aceitar, né? Aquilo que a gente está falando do próximo, por exemplo, que às vezes nós não conseguimos, né? Perdoar ou amar aquele a quem nos prejudicou, mas a porta vai ficando estreita e vai chegar um momento que ou a gente muda, né? A gente faz essa reforma, aceita que a consciência já não nos deixa mais, né, dormir no ponto, ou a gente vai ter que seguir pelo caminho da dor, que é o que a gente sempre comenta aqui, né? Que é mais difícil, porque vão vindo oportunidades, oportunidades, e chega um momento que não tem mais como, a não ser pela dor, né? É, são os caminhos, né, mano? É uma outra é a dor. De um jeito ou de outro, você vai ter que aprender, né? Independente do prazo que você leve para isso, independente de que alguém melhorou mais rápido ou mais devagar do que você, independente do momento que você tiver, a comparação, o quadro comparativo vai ser sempre com relação a você, ao que você fez no passado e às suas potencialidades de acertar no futuro. Deus, como Criador, nos vê dessa maneira, né? Muitas das vezes, nós nos definimos pelos nossos erros. Nós pensamos, não merecemos ser felizes, não merecemos que aconteçam tais coisas boas para conosco, porque ninguém melhor do que nós para saber os nossos erros, né? Nosso pior obsessor mora dentro da gente mesmo, porque a gente conhece tudo aquilo que a gente fez de errado, e às vezes fizemos de errado sabendo que estava errado. A gente consegue camuflar para todo mundo, mas para a gente não consegue, né? Então, quando vem essa oportunidade de melhora e a gente deixa passar, a nossa consciência grava, né? E no futuro, isso pode nos fazer falta. Mas a gente não deve nos pautar, nos definir pelo nosso erro, pelo nosso. Eu costumo falar sempre isso. E não é a questão da caminhada ser retrógrada, não. Eu falo isso também. Mas eu costumo falar sempre isso. Melhor do que agora, não vamos ter outro momento, né? Então, a oportunidade que a gente tem agora é para agora. Amanhã ela pode voltar, mas vai voltar de outra maneira. E a gente não deve pautar nós pelas nossas últimas atitudes, pelas nossas atitudes isoladas, né? Nós somos todas elas juntas, né? Então, quando a gente nos pauta pelo nosso erro, a gente esquece das nossas potencialidades. E o Criador nos vê pelas nossas potencialidades. Ele não nos ama porque erramos, ele nos ama apesar de errarmos, e ele só nos permite essas novas oportunidades, né? A gente fala sempre sobre reencarnação, mas não são somente reencarnações que são oportunidades. Todo dia novo é uma oportunidade que a gente tem para fazer diferente, e ele só nos permite essas oportunidades porque ele crê no nosso potencial em acertar, no nosso potencial de olhar para trás, ver que ficou errado e que está na hora de mudar. E quem sabe dessa vez ele vai fazer diferente. Eu preciso dar essa oportunidade, né? É isso, exatamente. Eu vou seguir aqui com a leitura para a gente não Assim, perder, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho
que para lá conduz os meios de reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos. Limitou-se a depositar os germes de verdade que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Bem aquilo que a gente falou no estudo, né? O estudo que a gente estava do livro dos Espíritos que a gente estava falando. Porque, na verdade, Cristo fala muito por parábolas, né? E então, isso depende muito do nosso grau de evolução. E a gente usou, a gente estava falando agora mesmo, sobre a fé e a razão, né? Que entra essa questão da ciência, sobre tudo aquilo que a gente leu nas escrituras bíblicas, de que Cristo disse, né? E há coisas que a gente só vai compreender em determinada época de nossas vidas, né? Que a gente pode ler, reler, que parece que não entra, né? É. É na hora. Então, é na hora certa. E entra também complementando essa questão que a gente sempre fala do despertar da consciência, né? Sim. Boa noite, Karen, Lawane e Senna, no final da fila, né? Boa noite, Beto. Atrasadamente, Tudo bom, filho? Exatamente. Quem vai reger isso aí, de fato, é a consciência. Porque, é que nem você acabou de falar, né? Às vezes, uma oportunidade grande que aparece pra gente, mas a gente não tem condição. A gente pode até identificar como uma oportunidade, mas pode ser que falta algum elemento que nos encoraje a abraçar aquela causa. E a gente vai deixar passar naturalmente essa oportunidade até que a nossa consciência se expanda ao ponto de reconhecê-la, né, como uma oportunidade nossa, e aí a partir daí a gente seguir com ela, porque não adianta a gente semear a melhor semente que existe no solo árido, né? O solo também tem que estar preparado para receber essa semente para que ela consiga se desenvolver e dali nascer alguma coisa. Não adianta a gente ter as melhores. Eu acho que assim, esse livro que a gente se propôs a estudar aqui nos domingos, a gente pode levar ele como se fosse um manual do ser na Terra, que é o Evangelho, ou também como uma caixa de semente. Esse aqui é uma caixa de sementes, sementes ótimas, de qualidade ímpar, que todos nós, em determinado momento, vamos ter condições de recebê-las e as fazerem germinar. Mas talvez não seja esse o momento. Talvez não seja agora. Boa noite, Priscila. Tudo bem? Talvez essa semente vai ficar guardada conosco ainda por vários períodos de sofrimento. Porque muitas dessas sementes vão germinar na base da lágrima. As lágrimas que vão aguar essas sementes. Infelizmente, essas sementes deveriam ser aguadas pelo suor, mas infelizmente elas vão ser aguadas pelas lágrimas, porque quando o espírito ele se nega ao seu movimento de evoluir, agora eu volto na minha frase de sempre, que a caminhada não é retrógrada, ele não vai poder ficar parado muito tempo, porque a consciência dele não vai permitir que assim ele o fique. Então, é o que a gente entende, né? Que haverá prantos e ranger de dentes. É o pranto pelo que se perdeu, né? E agora, pela necessidade de evoluir. É como se fosse aquela prova que a gente fazia no final do ano. Você teve o ano inteiro para estudar, para tirar nota boa,
para correr atrás, apresentar seus trabalhos, você não fez nada, o vermelhão veio e aí agora você está dependendo de uma prova, vai passar de ano. Muito mais difícil, uma responsabilidade maior. Se você tinha uma ansiedade para lidar com a prova que valia 20, agora você tem uma ansiedade para lidar com a prova que vale seu ano, né? Então a gente tem que parar um pouco de ficar esperando cair do céu, porque já caiu muito, viu, gente? Acredito que já caiu demais, caiu além do que precisava. A gente tem que dar valor naquilo que já caiu e parar de olhar para cima. Se for olhar para cima, é para agradecer tudo aquilo que já foi derramado sobre nós aqui embaixo. E aproveitar essas oportunidades, essas sementes que estão aqui em nossa volta e criar o solo perfeito para que elas possam germinar, crescer e se multiplicar, que é muito importante também. A gente não pode ser egoísta o suficiente de ver essa semente germinar sem querer que ela cresça e também se reproduza e crie novas sementes para os próximos que nos rodeiam, né? Porque ferramenta nós temos, né? Enquanto você falava, eu refletia. Porque olha a espiritualidade que está ao nosso lado, nos desejando bons pensamentos, né? A gente tem de tudo para receber isso, né? E caminhar para o bem. Então, você está falando para a gente plantar, né? Para ter uma boa semeadura. Então, a gente tem ferramentas para tudo isso, né? E tá tudo aqui, né? Tudo dentro de nós. Eu ainda conversava uma semana com uma amiga, ela falou, eu rezei, eu fui ao centro, mas eu não sinto paz. Eu falei assim, não, porque tá tudo aqui. Se a gente não se encontrar, né? Se a gente não entender onde está, né? Aquilo que precisa ser ajustado, a gente pode ir em qualquer lugar. A espiritualidade benfeitora está aqui sempre nos auxiliando, mas se a gente não situar sobre o que nós precisamos mudar, a chave que a gente precisa girar ali para essa engrenagem, igual você sempre coloca, não adianta. A gente pode ter tudo e a gente não vai conseguir. E a gente vai só estagnando, né? A gente não é retrógrado, né? Igual você fala, mas a gente vai estagnar. E aí aquilo vai ficando cada vez mais difícil de, de dar impulso novamente, de pegar o impulso para seguir, né? A gente sabe que não é fácil, mas se a gente pegar esses conceitos, toda essa bênção que a gente tem, desses ensinamentos do Cristo, a gente está cada vez mais próximo dessa perfeição. Você colocou aí para a gente fazer essa semeadura e colher os bons frutos, né? E como você disse aí, né? Quando você está no movimento, a tendência é que você continue nesse movimento, né? Então, às vezes, é preciso de quebrar, né? Quebrar a vidraça, né? Quebrar a vidraça, entender sobre outra perspectiva. Sair do comodismo, do conformismo. Ah, porque tem que ser assim. Ah, porque é assim mesmo, né? Parar de pensar assim e fazer acontecer, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Fazer acontecer. Uma coisa é você esperar as condições para que aconteça. Outra coisa é você criar essas condições para que aconteça. Então a gente precisa de sair desse conformismo, dessa coisa morna, de que eu não sei como é que é, e criar dentro da gente, fazer jus à expectativa que o Criador e toda essa espiritualidade que ele autoriza para nos auxiliar, fazer por onde nos ajudar. A espiritualidade, ela é muito benevolente e ela não espera muito pedido da gente. Às vezes a gente está aqui rezando, implorando para que um espírito de luz nos auxilie, né? E ele está do nosso lado, de mãos e pés atados. Por quê? Porque nós não estamos propiciando para ele uma condição mental adequada para que ele possa nos auxiliar. Então, assim, criar esse movimento de mudança de cenário, de frequência, é total, intransferível responsabilidade nossa.
Todas as vezes que a gente querer terceirizar isso, nós vamos perder muito tempo, vamos perder oportunidade, vamos sofrer muito, né? Então foi o que você disse, essa questão da inércia. Se a gente não está muito legal, a tendência, pela lei da frequência, é que a gente continue não muito legal. E se a gente está bem, a tendência é que a gente continue bem, né? Uma barra de frequência, não é um botão on-off, né, que eu estava falando esse tempo atrás, é disso também. A nossa conexão para com a espiritualidade funciona da mesma maneira. Quanto mais a gente nutrir essa barra de energia boa, de frequência, né, monetária, gratidão, né, essa barra, quanto mais coisa boa ela tem, mais forte ela fica, né. Aí a gente fica olhando para essa barra vazia e fica, mas não dá certo, mas como é que faz? Não vai adiantar nada. Espiritualidade sempre apostos, tentando nos auxiliar, que faz parte do projeto deles também, nos auxiliar. Estão aqui para nos auxiliar porque, de alguma forma, fazemos falta num grupo. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está aqui e está fazendo falta num grupo, só que a gente ainda não tem condição de pertencer a ele. Então, às vezes, estão aqui nesse propósito. O resgate do soldado Ryan. Estão aqui esperando o caboclo levantar, bora, filho. E a gente está esperando eles virem fazer por nós. A gente faz a nossa parte. E o céu faz a parte dele. Não é, eu não consigo fazer a parte do céu e o céu não vai fazer a minha parte. A gente faz a nossa parte. E o céu vai fazer a parte dele. E isso tudo que a gente tem comentado aqui é exatamente tentando iluminar um pouco as nossas próprias consciências sobre o que veio fazer Jesus. Ele veio para esse momento meio trevoso, né? E ele não veio para destruir, ele veio para sacudir. Ele veio para falar, tá errado, mas não tá perdido. Sabe? Tá errado, mas não tá perdido. Assim é o nosso momento hoje. Por mais errado que a gente esteja, não tá perdido. É sempre momento de refletir, reorganizar, refazer e recomeçar. É para isso que a gente está aqui na Terra, né? E se nós formos esperar o momento certo para tudo, a gente nem estava aqui hoje, né? Porque veja as condições que o próprio Cristo veio, né? Para tentar nos impulsionar, né? Não foi fácil a sua vinda a esse planeta, né? No momento em que ele esteve aqui. Então, se a gente for esperar o momento certo para dar aquele primeiro passo, a gente vai ficar esperando. Nós vamos ficar esperando sempre, né? O tempo vai Então, passar. exato, as oportunidades vão passando daquele, ela veio de um jeito, depois ela já vai vir com mais dificuldade. E aí, às vezes, o trabalho vai ter que ser 3 vezes mais, né? Vai ter que remar contra a maré. É muito complicado. A gente tem que ter essa noção, né? Que a oportunidade de hoje, eu estou falando tanto hoje, toda hora está secando. A gente tem que ter essa noção. Doutor, você entender que sempre nos passa isso. A oportunidade de hoje, ela só serve para hoje. Né? Ela não serviria para ontem, ela não vai servir para amanhã. A oportunidade de hoje, ela serve para hoje. Se a gente conseguir aproveitá-la da maneira como ela chega, a gente vai evitar ter que esperar ela voltar, né? Então é isso aí. Vou pedir um sinal. A gente pede um sinal do céu. Se Deus manda 10 sinais, a gente não capita nenhum e segue naquela inércia, né? Fazendo nada. E a gente tem que entender que ninguém é responsável pelos nossos atos, né? Aquele livro lá do Bachelor, ele tem me auxiliado bastante, até nessa questão de, você falou de obsessão, que nós mesmos somos os nossos obsessores, né? Porque não adianta a gente querer colocar culpa nem nos obsessores, nesses nossos amigos que ainda estão, né? Nesse momento ruim, nessa fase, não adianta, porque nós estamos vibrando naquela mesma frequência, nós estamos permitindo, né? Então, nem para isso não adianta a gente querer terceirizar. Somos nós mesmos os nossos responsáveis pelos nossos atos, né? Para quem não, para quem está aqui até agora na live, o livro é Não Não, nos deixemos cair em tentação.
Não os deixei cair em tentação, Carlos Bacelli com o espírito do Doutor Inácio, né? Irmão José. Bom, José. Isso. É Bom, muito, muito bom quem tiver a oportunidade. Muito interessante as reflexões. É como se fosse um evangelho de bolsa, assim, que a gente lê uma mensagenzinha por dia e vai tentando refletir sobre cada situação que ele coloca. Disso mesmo, para a gente não cair em tentação e poder seguir de uma forma com mais luz a nossa jornada, né? A se atentar a alguns detalhes que a gente vem deixando, trabalhar nossos pensamentos para as coisas boas, não nos deixar ser guiado por essa frequência que acaba nos atrapalhando. é isso aí, ó. Dica do dia aí de livro aí, ó. Não deixeis cair em tentação, Carlos Bacelli com o irmão José. É isso. Então vamos encerrar, né, a nossa live aqui antes que eu derreta, porque eu tenho que ficar quente. Aqui no nosso país, Uberlândia, está quente. Tá quente, viu? É isso aí, vamos agradecer a todos. Você quer encerrar aí hoje? Acho que você tá com cara que quer encerrar, hein? Uhum. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um domingo, né? A gente já tinha 3 semanas que a gente não fazia, né? A live. Duas, 2 semanas. 2 semanas que a gente não estava aqui. E é muito bom estar aqui, porque a gente aprende um com o outro, né? Essas reflexões. Espero que a gente, nessa humilde reflexão, possa ajudar a todos. É isso. Muito obrigada. Então, beleza. Obrigado também, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Depois de 2 semanas a gente volta aí para o nosso evangelho, volta aí para o nosso estudo, né? A gente pede a proteção da espiritualidade superior para que a gente continue, consiga continuar esse pequeno, humilde trabalho, né? Agradeço também, Mônica, por estar aqui com a gente nessa empreitada. Agradeço a espiritualidade amiga que patrocina esse evento que a gente faz aqui desde a hora que a gente levanta. E agradeço também a todos vocês que passam por aqui, né? E Alberto está falando, fizeram falta, estão proibidos de subir novamente. Ó, que bom. Então, isso Obrigado aí. a todos Deu tudo vocês que certo. passam por aqui, que assistem ao vivo, os que assistem também no gravado, viu? Então, que Deus nos proteja, abençoe e ampare essa semana que está se iniciando. Fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Amém. Que assim seja. Boa noite. Fica com Deus. Assim seja, boa noite.